Zoou na internet aí esses dias aí com a foto lá do fliperama, né, cara? Do flipper, né? Me explica por que tu tava jogando com a mão trocada. Olha... eu tenho uma história... Eu não tô nem cornetando, porque quando eu jogava flipper mesmo, assim, moleque lá com 17 anos, 16 por aí, tinha uns moleques, inclusive altamente competitivos, que jogavam com a mão trocada. Então isso não é um problema. Esse é meu caso. Tá. Mas tu jogava com a mão trocada quando tu... Sim, jogava daquele jeito. Na verdade é o seguinte, eu tenho meu histórico de videogame, que começou certamente bem antes do de vocês, né? Então até passei por aquele Pong, depois Atari. Lembro até que na época eu tinha uns amigos que tinham Atari. Aí, de repente, apareceu aquele Odyssey lá, que o pessoal inventou também. Mas o mais legal, na verdade, era o Atari, né? Agora pode falar, porque já nem tem nem outro quase. Aí, joguei um pouco de fliperama quando eu era adolescente, aquele negócio da fichinha, que você comprava, contadinha, tal. Mas a minha época, um pouco de jogo é anterior. É River Raid, como era do Atari, era Pac-Man, no Odyssey tinha aquele... Come. Então, peguei um pouco disso de Street Fighter, de Mortal Kombat, mas confesso aí que não jogava muito, não. Mas jogava daquele jeito, que era o meu jeito de jogar, né? Bom, se tu quiser, eu tenho ali embaixo uma máquina igualzinha àquela que tu postou a foto. Você vai cobrar ficha? Não, mas assim, mas com certeza eu te quebro em qualquer jogo que tu botar ali. Vou fazer o seguinte, viu? Eu tenho um filho... que é muito bom em fliperama e em jogo. Não, eu quebro ele também, eu quebro todo mundo. Ele joga esse jogo novo aí que o pessoal... CSGO. Eu gosto bastante. Jogava também Fortnite, mas ele muda, né? Agora ele tá no tal do CSGO. É uma boa Quero escolha. ver você ganhar dele no CSGO. Aí eu não ganho, não. Aí ele vai me furar todo de bala. Você não pode escolher as armas. Ele é menor que você, ele tem 16 anos. Eu tenho certeza que ele vai me matar disso aí direto. Tá. É bom, o moleque de 16 anos em jogos é um assassino profissional, né? Ele é fã do programa de vocês, viu? Ah, é? Ele que me falou primeiro, quando você vai no Flow, né? Daí, puxa, sou fãzaço desse programa e tal. Pô, legal, então hoje tô aqui, ó. Como é o nome dele? Deixa eu mandar um abraço pra ele, Vinícius. Ô, Vinícius, Salve, obrigado valeu, aí, cara. cara. Salve, valeu pela moral aí. Mas aí manda um abraço pra minha filha também. Tá bom, como é o nome? Ficar com ciúme. É Júlia. E aí, Júlia, pô, Salve, obrigado Júlia. também por assistir, valeu. Cara, tu tá agora passando por um escrutínio aí dos caras lá, estão querendo saber de quanto que tu ganhou lá no... Como é o nome da empresa? Não sei o que. Álvares Marçal. Em Marçal. Cara, como é que tá sendo isso daí pra você e tal? Você acha que isso daí é um movimento porque você é candidato à presidência ou isso já ia acontecer de qualquer forma? O que tu acha? Olha, eu comandei a Operação Lava Jato. Eu era juiz, né? E a Operação Lava Jato, na verdade, ela é um marco no Brasil. Porque o que acontece no Brasil normalmente com esses crimes de corrupção? O cara rouba e nada acontece. Você lê o escândalo lá no jornal, gera manchete por uma semana, às vezes prolonga um pouquinho mais, e você nunca vê acontecer nada nos tribunais. E a Lava Jato foi uma mudança completa disso, desse padrão, que você viu gente lá poderosa, dono de empreiteiro. Tá? Isso você nunca tinha visto. Nunca ninguém pensou, por exemplo, que dono de Odebrecht, dono de OAS, dessas grandes empreiteiras iam ser um dia responsabilizados por corrupção. Sim, não porque o cara é rico. Não, o cara é rico não é problema nenhum. Agora, se o cara é rico, poderoso, mas comete um crime, é aquela história. A lei está acima de todo mundo. É uma democracia, tem que valer. Aí você pega aqueles políticos poderosos lá, o Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, o Lula. Né? Você tem parece que não deu certo tanto. Né? Oi? Parece que não deu muito certo. Não, olha, se você for olhar ali, ela quebrou esse paradigma, quebrou esse padrão de corrupção que ninguém ia pra cadeia. E o pessoal foi. Teve gente lá que ficou 4 anos preso. Ninguém ficava nem um mês, nem um dia. Entendi. Só o fato de terem ficado um tempo já é um avanço nesse sentido. Mostra que o país pode ser diferente, que a gente não está fadado a ser um país corrupto. De fato. Entendeu? Agora está tendo uma reação, é uma reação política forte. O que é? As pessoas querem a volta do status quo. O cara quer roubar e não quer que aconteça nada. E ele quer dar um recado. Olha, se você vier atrás de mim, ele está mandando esse recado, não é para mim. Está mandando recado para tudo que é juiz e procurador e policial do país. Está dizendo, se você vem atrás de mim por corrupção, você vai enfrentar depois as consequências, porque eu vou atrás de você. É isso que estão querendo fazer, entendeu? Claro que existe também a questão da candidatura, porque o meu projeto é o único projeto desse pessoal todo que rompe com essa ideia de corrupção. A gente vai restabelecer o combate à corrupção no país.
Tá? Então eles querem mandar um recado. Eu já ouvi isso antes. Também. Mas, gente, aí eu vou colocar o seguinte. Eu tenho um passado que me dá essa credibilidade. Vocês acham que o Lava Jato foi moleza ali? 4 anos? Não. Com processo contra Lula, contra Marcelo Odebrecht, contra Eduardo Cunha, contra Sérgio Cabral, contra José Dirceu. Esse pessoal é poderoso. Tá? E a gente estava lá, você acha que a gente não teve pressão na época? Para parar? Então, eu tenho um passado que me dá essa credibilidade para dizer assim, tá no meu DNA o combate à corrupção. Claro que um projeto de país é muito mais do que combate à corrupção. Você tem que pensar em emprego, a inflação tá terrível, tá uma porcaria. Tudo, relação internacional. O presidente é tipo o trabalho mais difícil que tem. Exatamente. Agora, isso eu posso segurar para vocês. Você tem muitas outras coisas para fazer, mas não vai abandonar o combate à corrupção. E eu posso dizer isso. Eu acho que sou o único cara desses aí que pode falar, ó, eu combati a corrupção. E estou sofrendo, isso aí é perseguição. É pura perseguição, porque o cara não tem nada para falar do que eu fiz e fica inventando um monte de maluquice. Vamos falar então um pouco sobre o Álvares e o quê? Marçal. O Marçal. Que, tipo, a gente estava conversando um pouco aqui antes de começar, você me explicou que é uma empresa de consultoria, é isso? Isso. Me explica um pouco o que é esse rolê, por que tu foi contratado, o que tu fazia lá? Tá. Álvares Marçal é uma empresa de consultoria internacional. A sede dela, na verdade, é nos Estados Unidos. Ela tem mais de 5 mil empregados no mundo, tem no Japão, tem na Europa. É como se fosse essas empresas como Ernst Young, Deloitte, faz consultoria, auditoria. A diferença é que a Álvares Marçal não faz exatamente auditoria, mas é uma empresa que tem um puta nome. Tá? Para você ter uma ideia, ela foi a empresa que cuidou daquele Lehman Brothers. Quando deu a crise lá. Quando deu a quebra. Tá? Então ela foi nomeada administradora da falência do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Entendi. Então é uma empresa multiconhecida nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Eu tive esse trabalho como juiz, que ganha reputação internacional. A Lava Jato era reconhecida no mundo inteiro como um marco no combate à corrupção. Gerou uma onda de anticorrupção no mundo inteiro. Depois eu até tenho umas histórias que eu posso contar que são interessantes. Legal. Tá? Fui para o Ministério da Justiça. Tive meu trabalho lá sabotado pelo presidente. Depois a gente também pode falar disso. Tá? Saí e fui procurado. Não foi por uma empresa, foram por várias. E me ofereceram uma proposta de trabalhar numa área que eu acredito que eu sei fazer. Eu estava até falando para você antes, né? Hoje em dia, quando acontece um incidente de corrupção numa empresa lá nos Estados Unidos, o que eles fazem? Ao invés de ficar esperando a polícia, o FBI, eles fazem o que eles chamam de uma investigação corporativa interna. Ou seja, a própria empresa apura os fatos, verifica lá o que tem, tá? E ela procura as autoridades para dizer, ó, aconteceu isso, isso e isso. Nós queremos aqui revelar e fazer um acordo. Por que eles fazem isso? Porque eles querem diminuir as consequências legais. Multa, evitar eventualmente uma prisão, eles querem colaborar. Isso é um processo que não tem no Brasil, tem? É muito pouco, a gente não tem essa tradição. Tá. Isso também começou a evoluir nos Estados Unidos daquele caso Enron. Lembra aquele caso Enron? Foi uma fraude gigantesca. Eu tô por fora desse caso. A Enron era uma grande empresa, uma das maiores empresas do mundo, tá? E teve uma quebra dela, ela fraudou um monte de gente que investia nela no mercado de ações, falsificou balanço e tudo isso. Tem até um filme que é legal, vale a pena vocês verem. É um documentário, mas é um documentário legal, tá? Tem muito documentário legal. Chama Os Mais Espertos da Sala. E ela quebrou prejuízo para muita gente e tal. E a partir desse caso de fraude nos Estados Unidos, eles começaram a mudar um pouco o padrão do comportamento das empresas. Então, hoje é muito comum a empresa, quando tem um problema, ela faz a investigação e ela mesmo realiza a informação. Então, eu fui contratado pela Álvares Marçal, tá? Que não é um escritório de advocacia, aliás, é uma empresa de consultoria, para fazer esse trabalho, investigação corporativa interna. A gente também fazia lá sistemas anticorrupção dentro da empresa, para evitar que aconteça um caso de suborno na empresa. Daí você tem uma série de mecanismos de controle. Não só a corrupção, mas, por exemplo, assédio sexual. Você tem um sistema de compliance lá dentro que você evita esse tipo de coisa. Tá? Então, era para fazer isso. No fundo, era, de certa maneira, para continuar no setor privado, fazendo o que eu estava fazendo como juiz. Fazer a coisa certa. Né? Ensinar e fazer as pessoas, não é para roubar, é para fazer a coisa certa. Me contrataram, eu fui lá para os Estados Unidos, fui trabalhar lá nos Estados Unidos.
tá? E eu recebia da empresa, a empresa tem diversos ramos. Um dos ramos dessa empresa, que não é o ramo que eu trabalhava, é o ramo que eles chamam de recuperação judicial, que é de falência e recuperação judicial. Daí a empresa no Brasil, veja, eu estou lá nos Estados Unidos, a empresa no Brasil, ela é contratada, ela é nomeada pelo juiz, tá? Para atuar na recuperação da Odebrecht, que é basicamente fazer o quê? O juiz nomeia uma terceira empresa para fazer com que ela administre a empresa, não tudo, mas para administrar os pagamentos aos credores, porque ela tinha muita dívida, ela teve dificuldade, ela tinha muita dívida, aí o juiz nomeia alguém como se fosse um síndico de falência, alguém para cuidar lá dos créditos e para que receba. Ou seja, é o juiz, não é nem a Odebrecht que escolheu. E isso aconteceu bem antes de eu ser contratado. Tá? Então, eu não trabalhei para a Odebrecht. Meu contrato proibia que eu trabalhasse para qualquer empresa, prestasse serviço para qualquer empresa envolvida na Lava Jato. Eu que pedi isso. Legal. E eu recebia por um CNPJ diferente do CNPJ do ramo da empresa que recebia esses pagamentos lá pela recuperação judicial. Então, o pessoal mistura umas coisas malucas. É que eles usam isso, né? Porque, tipo, o Moro saiu do governo e foi trabalhar na empresa que hoje presta serviço para a empresa que o Moro pôs na cadeia, entendeu? Tipo, a manchete está meio que pronta aí, eles vão usar isso contra você mesmo que não seja verdade. Mas é mentira, né? Quem recebeu pelo Odebrecht? Quem prestou serviço pelo Odebrecht foi o Lula. Isso está lá nos autos comprovado. Né? O Lula recebeu pelo Odebrecht. Teve muito político que recebeu suborno pelo Odebrecht. Né? Tem aquela lista famosa dos codinomes. Uhum. Tem um monte de coisa lá. O Amigo, né? O Cerrado. Tem até um Justiça lá, mas não tem nada a ver comigo. É uma outra pessoa que foi identificada. E aí o pessoal quer retaliar. E além disso, eles querem o quê? Eles não querem ter uma nova Lava Jato. Isso é muito claro. Ninguém quer ter uma nova Lava Jato do mundo político. O problema, na minha visão, com a Lava Jato e por que eles estão querendo acabar com ela de toda forma, é que você começou a puxar um fio na Lava Jato que ele nunca mais vai terminar. Você vai puxar, isso só vai terminar quando todo mundo que tiver no poder tiver envolvido de alguma forma nesse fio. Porque eu acho que o sistema está corrompido de um jeito que é poucos que se salvam, entendeu? E aí, se você tem um sistema totalmente controlado por gente corrupta, e aí você tem um sistema que, se puxar o fio, ele vai acabar com todo mundo, você tem um cenário perfeito para eles se unirem contra você. Fazer um grande pacto nacional. Contra... Foi o que aconteceu, né? Você tem o Centrão, hoje, que é aquele grupo de políticos fisiológicos. Você tem o PT. E você tem, né, infelizmente, muita gente ligada ali ao presidente Bolsonaro fazendo isso também. Ou seja, você tem um pacto para evitar que volte o combate à corrupção. E você quer mandar um recado. Você quer dizer para aquele procurador lá, olha, se você for me investigar, você vai sofrer as consequências. Agora, eu sempre digo o seguinte, eu não tenho medo de cara feia, não. Querem fazer qualquer investigação, eu tenho absoluta tranquilidade do que eu fiz na minha carreira como juiz por 22 anos. Tá? Eu tenho absoluta tranquilidade do que eu fiz na minha vida como ministro lá, nunca fiz nada errado. Tá? E tenho absoluta tranquilidade que eu fiz o setor privado. Tá? Fui trabalhar honestamente, por quê? Não enriqueci no serviço público. Fui trabalhar, precisava ganhar dinheiro. Claro. E aí recebia pagamento de um serviço que eu prestava. E jamais prestei serviço para a empresa envolvida na Lava Jato. Quem fala isso, mente. Não recebi um centavo de empresa envolvida na Lava Jato. Quem fala o contrário, mente. Podem quebrar sigilo, podem fazer o que eles quiserem. Não vão provar nada, porque não fiz nada errado. Isso eu tenho a consciência tranquila de dormir no travesseiro. Poderia, por exemplo, ter feito muita coisa errada durante a carreira de juiz. Poderia lá ter sido corrompido no Lava Jato. Poderia, durante ministro, lá ter fechado os olhos para as coisas erradas que o Bolsonaro fez, né, para as rachadinhas, para a tentativa de interferência na Polícia Federal. Podia estar lá no governo, tranquilo com o ministro. Ministro da Justiça. Pô, grande porcaria. Eu prefiro ter minha consciência tranquila. E não tem ninguém aqui, né, desculpe, aqui não, mas não tem ninguém desse povo, tá, que está agora falando um monte de bobagem contra mim, que tem um mínimo de dignidade e de autoridade para falar isso. Gente que recebeu suborno da Odebrecht, suspeito de receber suborno da Odebrecht, falando
que eu tenha feito coisa errada. Não fiz nada. Quem fez foi eles e a vergonha tá neles.